Me acompanhe na leitura de um texto que está registrado em Hebreus capítulo 13, do versículo 7 ao versículo de número 9. Hebreus capítulo de número 13, versículos 7 a 9. O texto sagrado diz da seguinte forma: lembrem-se dos seus líderes, dos seus pastores, dos seus guias, que transmitiram a palavra de Deus a vocês. Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Versículo 9. Não se deixem levar pelos diversos ensinos estranhos. É bom que o nosso coração seja fortalecido pela graça, e não por alimentos cerimoniais, os quais não têm valor para aqueles que os comem. Você pode fechar os olhos e orar junto comigo. Pai, obrigado pelo privilégio, pela honra, pela oportunidade rica que o Senhor nos concede de estarmos em Tua casa nesta noite, deste domingo, celebrando ao Senhor no culto da família, das 19 horas, iniciando a nossa semana em Tua casa, no dia 8 de junho de 2025. Já ouvimos a Tua voz, o Senhor já falou conosco de modo especial, portanto, nós te pedimos que continue falando conosco, desta feita, por intermédio da transmissão, da propagação, da proclamação da Tua palavra, que nós saímos daqui hoje edificados, orientados e até confrontados pela Tua palavra, mas sabendo que o Senhor tem falado conosco, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. O tema desta mensagem é Jesus Cristo, imutável e fiel. Jesus Cristo, imutável e fiel. Hebreus é o 58º livro da Bíblia e o 19º livro do Novo Testamento. A carta ou o livro aos Hebreus, e eu falei isso hoje pela manhã, não quero entrar nesta seara, talvez o pastor Samuel Fontana, meu amigo, tivesse muito mais capacidade e habilidade para transcorrer sobre o tema e até mesmo sobre a carta aos Hebreus, mas eu não quero entrar nesta seara da discussão teológica de quem efetivamente tenha sido o autor de Hebreus. Se há uma coisa que a gente vai descobrir é quando chegar no céu, é Jesus quem escreveu Hebreus, não é? Eu me lembro de uma vez, pastor André, estávamos numa discussão sobre um trabalho, uma lição de escola dominical em uma igreja onde eu me congreguei, no Rio Grande do Norte, e começou uma deliberação, pastor Simval, sobre uma questão dentro do arrebatamento, porque há textos que falam que será nas nuvens, outros serão nos ares, outros vai ser nos céus, e aí o irmão disse, eu sei, aí disse, opa, irmão, vem aqui, por favor, e ele foi lá, todo mundo ávido, Vinícius, para esperar o que ele ia dizer. Ele disse, irmãos, e aí, vai ser nos céus, vai ser nos ares, vai ser nas nuvens? Ele disse, irmãos, o dia que a gente for arrebatado, a gente sabe, no nome de Jesus. Fica entrando com questiúnculas, com detalhes, com minúcias, né? No dia que a gente chegar lá, a gente vai descobrir, irmão. Tem coisas, e o pastor Gesiel Gomes, ele fala que quando nós chegarmos do céu, eu já falei isso aqui uma outra vez, nós teremos 3 grandes surpresas quando chegarmos do céu. A primeira delas é que nós vamos estar lá. Chegarmos do céu, e opa, glória a Deus, cheguei, venci a maratona, corri até o final e cheguei para receber o meu galardão e a minha coroa no nome de Jesus. Segundo, e isso é certamente uma ilustração, um pensamento, uma elucubração, ele diz o seguinte: quando nós chegarmos no céu, teremos a segunda surpresa. Quem nós pensávamos que não iria estar lá, vai estar. Se fulano, que babado, está aqui no céu, chegou. Jesus, tu és bom, hein? Terceira grande surpresa: quem a gente pensava que iria estar, não vai estar. Mas cadê fulano? Faltou. Pegou um atestado. Então, queridos, nós não vamos entrar nessa seara da discussão sobre quem é o autor da carta aos Hebreus. A carta ou livro aos Hebreus foi escrita, redigida com a finalidade de encorajar os cristãos de origem judaica, os judeus, daí o nome da carta aos Hebreus, que haviam se convertido ao cristianismo, a perseverarem na fé em Jesus, mesmo diante das pressões, das perseguições, para que eles pudessem
na verdade, sendo forçados a retornarem ao judaísmo. Por isso que o versículo de número 9, já fazendo um gancho com o último versículo da leitura, estava falando sobre alimentos cerimoniais. Estava falando sobre, certamente, algum tipo de pensamento gnóstico ou agnóstico dentro da igreja, mas o apóstolo, o autor aos Hebreus, a gente sempre arranha para o lado do apóstolo Paulo, diz um amigo meu, que se você não souber quem é o teólogo, chama na vida de Matthew Henry ou de Anne Gruden, que aí tudo acerta, não é? Então, a gente imagina que o autor de Hebreus estava realmente tentando encorajar os judeus convertidos a não retornarem para o judaísmo. Ao longo dos seus 13 capítulos, nós acompanhamos o autor procurando convencer os leitores acerca da superioridade de Cristo sobre as práticas religiosas, as práticas cerimoniais. E, na verdade, a gente vem trazendo isso para os nossos dias, pastor Roberto. A gente vê tanta gente, e eu vou falar isso um pouco mais à frente, algumas práticas. Pastor, em uma igreja, já falei isso aqui uma certa vez. Nós tínhamos um trabalho, numa sexta-feira, um trabalho de cura, de libertação, trabalho de vitória na sexta-feira, e um pastor virou para mim e disse: pastor, nós vamos fazer uma grande campanha aqui. Eu disse: vamos. Trouxe uma ideia, pastor. Eu disse: vamos lá. Pastor, é uma campanha da prosperidade, a campanha do azeite da botija e da farinha na panela. Eu disse: bom, vamos orar para que Deus dê prosperidade. Pastor, nós vamos comprar as panelinhas, vamos comprar nas botijinhas. E eu já pensando, captei a vossa mensagem. Eu disse: meu querido, por que a gente vai comprar isso? Porque é ponto de contato da fé. Eu disse: meu querido, a partir do momento que é ponto de contato, já não é mais fé. Porque a gente é guiado por fé e não por vista. Porque a gente tem que entender que a vista dos homens, o toque, o touch, a gente está sempre tentando encostar em alguma coisa para poder ter a convicção de que é verdade. Mas nós não somos daqueles que nos guiamos por vista. Nós somos daqueles que nos guiamos por fé. A gente precisa entender que muitas vezes o materialismo precisa ver para crer. Mas nós somos daqueles que creem, para depois nós vermos em nome de Jesus. Nós acreditamos na promessa, mesmo que tudo possa parecer contrário, nós acreditamos naquele que nos prometeu e que vai cumprir no nome de Jesus. Jesus é superior às práticas religiosas, aos heróis do Antigo Testamento, destacando então a importância da fé, da perseverança na caminhada cristã. Eu disse isso hoje aqui de manhã. O grande erro de muita gente, queridos, é imaginar que a vida cristã é uma corrida de 100 metros rasos. É uma explosão e a pessoa tem que chegar logo no destino. Só que, queridos, no meio do caminho a gente acaba vendo pessoas cansadas. Porque a vida cristã não é uma corrida de 100 metros rasos. A vida cristã é uma maratona. E você precisa entender que precisa seguir um ritmo, e o ritmo quem dá é Deus na minha e na sua vida, no nome de Jesus. Às vezes a gente quer atropelar e colocar o carro na frente dos bois. Já falei isso aqui, irmãos. Morei no Nordeste, e toda vez que eu pregava em algum lugar, meu amigo Paulo Pimenta, alguém chegava para mim e disse: pode preparar as malas, vaso. Deus vai te tirar daqui. Eu disse: opa, glória a Deus, Deus está falando. Pregava em outro lugar, disse: vaso, tu és escolhido, prepara a mala, porque Deus vai te tirar daqui, vai te levar para longe. Irmão, se eu tivesse preparado a mala desde a primeira mensagem, eu tinha ficado sem roupa para vestir. Eu passei 10 anos no Rio Grande do Norte. Por quê? Porque a promessa de Deus nem sempre é imediata, nem sempre é instantânea, nem sempre é no estalar de dedos. Porque Deus já tem o propósito pronto, mas você precisa ser preparado no meio do processo para alcançar o propósito. Eu estou falando para a gente que está entendendo aqui no nome de Jesus. E tem gente, irmãos, estamos chegando no período agora de namorados. Disse isso aqui na quarta-feira. Na verdade, todo dia é dia dos namorados. Todo mês é mês dos namorados, todo ano é ano dos namorados. Mas um jovem desesperado, irmão, já havia dobrado o cabo da esperança, da expectativa de se casar. Foi num trabalho de oração, e desesperado ele disse: Senhor, a primeira que entrar pela porta, eu creio que será aquela que o Senhor escolheu para mim. O diácono da igreja tinha esquecido de lubrificar as dobradiças, e ele escutou o barulho.
Ele abriu os olhos, viu a moça e disse: não, Jesus, essa aí eu tenho certeza que não é. O problema todo é que a gente quer a coisa muito rápida. A gente quer a velocidade da internet a mais alta possível. A gente quer comer macarrão instantâneo. A gente quer comer lasanha feita no micro-ondas. A gente tem que entender, queridos, que a comida, entre aspas, que Deus faz, não é no micro-ondas, é no forno a lenha, é no fogão a lenha. Porque para pegar sabor, para pegar gosto, para pegar tempero, porque quando você receber a vitória, vai ser a mais saborosa. Não vai ter sabor de mel, mas vai ser a mais saborosa que você pode receber no nome de Jesus. Eu estou falando para gente que acredita em promessa aqui. O autor de Hebreus orienta aqueles crentes a que não duvidem de Cristo e não o provoquem, como está em Hebreus capítulo 3, versículos 7 a 9. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação no dia da tentação do deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Tem gente que vê os milagres, tem gente que vê Deus operando, tem gente que vê Deus agindo, tem gente que vê Deus abrindo portas e mesmo assim não confia, não acredita, não se apega às promessas, não acredita e não tem a sua fé depositada em Deus de tal forma que acredita que Ele vai realizar as promessas que Ele fez em nossas vidas. O último capítulo da carta, capítulo de número 13, conclui com instruções práticas para a vida cristã. Entenda isso. O Evangelho não é só um livro de receitas teóricas. O Evangelho é como uma moeda, muito mais valioso, entretanto. O Evangelho é como uma moeda, tem dois lados. O Evangelho tem o lado da teoria e da prática. O que se ensina a partir deste púlpito, o que se ensina a partir da classe de escola bíblica, o que se ensina a partir dos PGs, dos pequenos grupos da nossa igreja, se não for traduzido da teoria para a prática, não vai ter qualquer tipo de mudança, operar qualquer mudança na sua vida, no nome de Jesus. A gente precisa entender. Liderei jovens uma certa vez, e uma jovem me procurou e disse: meu líder, o rapaz procurou para namorar, e eu falei assim: que bênção, glória a Deus. E eu aceitei, e disse: opa, que bênção, glória a Deus, vocês oraram? Então esse foi o erro, eu não orei. E agora eu não gosto dele. E eu fui forçada praticamente, por conta da pressão das amigas, porque não é aquela coisa toda e tal. Eu disse: e agora? Se agora você tem que conversar com ele. Aí eu vou dizer para ele que eu não gosto dele. Não, também não é assim. Você vai magoar o rapaz, você vai conversar, vai orar, vai falar com ele, vai dizer para ele: olha, eu me enganei, eu me equivoquei, eu me confundi dos meus sentimentos, não pedi orientação a Deus. Na verdade, eu tenho medo de perder a sua amizade, mas eu quero entender, eu quero dizer para você que, entretanto, eu não quero continuar como você, mas como namorado, mas eu quero que você seja meu irmão em Cristo, meu amigo. Eu acho que eu confundi os sentimentos, eu fui levada pela emoção, fui levada pela precipitação. E aí ela foi, conversou com o rapaz, orei. Uma semana depois eu encontrei com ela e disse: minha filha, conversei, demorou, estou pronta para outra. Eu falei: não, por favor. O grande problema, queridos, é que a gente orienta, a gente prega, a gente ensina, transmite a Bíblia. Tem gente que aceita a teoria, aleluia, glória a Deus. Eu já falei isso aqui, irmão. Já preguei, já falei inúmeras vezes. Se você não ouviu, vai ouvir a primeira vez, mas se ouviu, vai ouvir de novo. Pastor pregando na igreja, pregando, ensinando, e o irmão não recebia a mensagem de jeito nenhum, e ele cutucava e disse: eita, Deus fala, Deus está falando contigo, irmão, segura aí. No outro culto, o pastor pregava e disse: eita, como é Deus, é bom, ele fala até hoje, segura aí, irmão, que Deus está falando contigo. E o pastor disse: rapaz, ele não recebe uma palavra. Teve um dia que choveu demais na cidade, só foram 2 crentes para a igreja, o pastor e o irmão. E o pastor disse: hoje não tem jeito. Hoje ele não escapa, pegou todas as mensagens, colocou no liquidificador espiritual, fez um detox santo e despejou na cabeça do irmão. E ele pregando, o irmão chorando, disse: fala Deus, aleluia, como Deus é bom, ai, como Deus está falando. E o pastor disse: hoje ele recebeu, hoje ele não tem ninguém para cutucar, hoje ele não tem ninguém para apontar o dedo. E lá veio o irmão, terminou o culto, o pastor impetrou a bênção apostólica, o rapaz veio chorando em lágrimas, debulhando em lágrimas, enxugando os olhos, pastor, que culto,
pastor, que palavra, aleluia, como Deus falou. O pastor disse: é mesmo, irmão, me admite que Deus falou? Sim, pastor, Deus falou muito, pena que quem precisava ouvir não veio, pastor. Graças a Deus aqui em Águas Claras não tem gente assim, irmão. O evangelho tem dois lados, o lado da teoria e da prática, queridos. Versículo 13 está em meio a essas orientações do capítulo 13. Orientações práticas para uma vida cristã. Esse versículo fala de algo que nós não podemos esquecer em hipótese alguma. Esse algo não é uma exortação, não é uma incitação, uma admoestação, uma advertência, um alerta. Esse algo é uma afirmação, um testemunho, uma declaração. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Isso fala acerca da sua divindade, ao destacar dois de seus atributos: imutabilidade e eternidade. E rapidamente eu quero transmitir para vocês o que eu falei hoje de manhã. Existem inúmeros atributos na pessoa de Deus. A teologia divide pelo menos os atributos em dois grandes grupos: os atributos comunicáveis e os incomunicáveis. Os atributos comunicáveis são aqueles que nós, apesar da nossa transitoriedade, da nossa vida efêmera, nós conseguimos receber da parte de Deus por sermos imagem e semelhança dele a partir de Cristo Jesus. Por exemplo, nós recebemos amor, nós temos o atributo da bondade, da fidelidade, nós temos a benignidade, nós temos bons testemunhos, mas há atributos que Deus não consegue, não pode comunicar, não porque Ele talvez não queira, mas porque nós não temos a capacidade, a essência de recebê-los. Por exemplo, Deus é onipotente, é onipresente, é onisciente, e eu e você não somos. Esses dias nós tivemos uma taça eficiência lá no trabalho. E disseram assim: qual modalidade esportiva você quer? Eu disse: meu Deus, eu no alto da minha humildade, se eu fosse um pouquinho mais humilde eu seria perfeito, pastor. Eu me orgulho da minha humildade, eu quero 2 de grande gasto energético. Quais são as modalidades? Dominó e tênis de mesa, vulgarmente chamado ping-pong. É o pessoal comum, irmãos, a gente joga tênis de mesa, desculpa aí. E aí disseram: não, você só pode jogar um, porque os dois foram no mesmo horário. Eu disse: o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, ainda não autorizou a clonagem. Eu só posso estar num lugar sem em detrimento ou em detrimento do outro. Ou seja, nós não somos onipresentes, irmãos. Os pais não são onipresentes, maridos não são onipresentes, esposas, irmãos. Acho que tem 2 atributos, pastor Samuel, e Deus falou que não são comunicáveis, mas a onipresença e a onisciência. Sabe aquela história de eu sei o que você fez no verão passado? Quando a mulher pergunta alguma coisa, ela já sabe a resposta. Eu não sei, irmãos, não sei, é sexto sentido, o terceiro olho na testa dos hindus, não é? Bola de cristal. A gente que é crente não acredita, mas na onipresença e na onisciência a gente até tenta arranhar, porque, sinceramente, irmãos, é difícil. Mas bem, Deus não pode comunicar os seus atributos incomunicáveis: onisciência, onipresença, onipotência, imutabilidade e eternidade. Eu e você somos finitos, Deus não é. Eu e você somos mutáveis, somos submetidos a mudanças, Deus não é. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Pastor, quem era Deus ontem? O mesmo de hoje. Pastor, quem Deus vai ser amanhã? O mesmo de hoje, o mesmo de ontem. Ah, glória a Deus. Isso é eternidade, irmãos. Isso é divindade. Somente Deus é imutável e eterno. Então escute, isso aqui é uma questão de premissa
É uma questão de lógica. Se Jesus Cristo é imutável, se Jesus Cristo é eterno, meu amigo pastor Samuel, Ele também é Deus. João capítulo 1, versículo 1 ao versículo 3, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e nada do que foi feito sem Ele poderia ser feito. Por quê? Porque Ele é Deus. Jesus Cristo é Deus. João 5,18. Jesus começa a deliberar com os doutores da lei. E em determinado momento ele diz o seguinte: vosso pai Abraão se alegrou quando viu o meu dia. Isso que esse homem é doido. Você não tem 50 anos. Como é que você já viu Abraão, seu louco? Jesus disse: porque eu quero dizer uma coisa: antes que Abraão existisse, eu sou. João capítulo 8, versículo 58. Jesus disse: meu pai trabalha até hoje, e eu trabalho também. E os homens queriam matar e apedrejar Jesus, porque não somente ele descumpriu o sábado, como ele se dizia filho de Deus e o chamava Deus de Pai, dizendo que ele era igual a Deus. Quer mais? Isaías capítulo 9, versículo 6. Quando o profeta messiânico, antes de Jesus nascer, 700 anos, ele disse: e a virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, destaque, Deus Forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Ele é Deus, e antevisto e profetizado 700 anos antes de nascer. Isaías capítulo 7, versículo 14, diz o seguinte: e haverá um sinal, porque a virgem conceberá e ela dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel, Deus conosco. Jesus é Deus, Ele está em nosso meio, Ele está em mim e em você, Ele age em mim e em você, Ele age nem através de nós, no nome poderoso de Jesus Cristo. Poderia falar muito mais, queridos. Com isso, nós temos a convicção de que Ele não mudou. Se Ele é Deus, Ele não mudou, não muda e não mudará. Cristo é imutável em sua pessoa, Ele é imutável em sua palavra, é imutável em sua obra redentora e na realização de milagres. Pastor Simbal hoje falou: hoje é dia de milagres. Por quê? Porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele é um Deus que faz milagres. Não, pastor, Deus só faz milagres em dias especiais. Meu querido, todo dia em que Deus está é um dia especial. Todo culto em que Deus está é um culto especial. Como disse a Priscila ministrando o louvor, quando nós celebramos a Jesus, quando nós celebramos ao nosso Deus, quando nós o adoramos e Ele está entronizado em meio aos louvores, nenhum ambiente é mais normal, porque Jesus muda o ambiente, muda as estruturas, muda o diagnóstico. Escute, Ele é imutável, mas o teu diagnóstico é mudado, alterado no nome de Jesus. Ele é imutável, mas a resposta jurídica pode ser mudada no nome de Jesus. Ele é imutável, mas o significado das coisas e simplesmente o andamento do teu casamento e da tua família vai ser alterado no nome de Jesus, porque o Jesus imutável está entrando na minha e na tua história hoje. Obviamente o versículo 8 está inserido entre dois outros versículos, o 7 e o 9. E o 7 fala de bons líderes, cujas vidas devem ser seguidas, servidas de exemplo. Ele também fala de falsos líderes, que tentavam imitar doutrina ou infiltrar doutrinas e costumes falsos e estranhos na igreja. Pastor André, hoje nós tivemos uma grande festa para Jesus pela manhã. 7 crianças foram apresentadas. Uma coisa que o pastor Lúcio Andres falou foi que nossa igreja tem um pensamento, um entendimento bíblico, a interpretação bíblica, que não há fundamento para isso.
de que crianças não podem ser batizadas. E recentemente nós vimos um grande ícone da igreja no Brasil, reconhecido teólogo. Eu até tenho livros dele, batizando uma criança na igreja, filmado. A gente começa a ver determinadas orientações, interpretações equivocadas. Eu costumo dizer que não são teologia, são terrologia. Tanto por causa do âmbito do terror, quanto por conta da terra, da humanidade, que as pessoas, os homens, estão tentando interpretar a seu bel prazer, puxando a brasa para a sua sardinha, ou puxando a sardinha para a sua brasa, tentando infiltrar ensinamentos equivocados dentro da igreja. O versículo 8, na verdade, faz uma ligação, uma conexão, uma interseção, uma harmonização com esses dois versículos. Em relação ao versículo 7, o escritor está tentando dizer que os homens de Deus, com a sua sinceridade e dedicação, passam. Os líderes passam. E agora à tarde eu fui reeditar essa mensagem e comecei a rever nomes. Hoje de manhã eu falei do pastor Claudionor Corrêa de Andrade, que faleceu esta semana. Estava internado. Mas em 2011 nós perdemos John Stott, bispo anglicano. Um homem, um escritor extraordinário. Em 2016 nós perdemos Russell Shedd. Naquele mesmo ano eu perdi um mestre, um pastor, um mentor, pastor Josiel Canuto de Souza, que foi meu pastor, foi meu orientador no Rio Grande do Norte, que sempre me diz, e eu sempre transmito as palavras dele. O pastor Isaías e a irmã Raimunda foram lá da Ceilândia, foram ovelhas dele. E eu preguei, e ele disse: pastor, eu lembro quando o senhor pregou aqui na Ceilândia, quando nós estávamos ele estava pastoreando a igreja. E ele sempre dizia: Marcelo, preste atenção em tudo que a Bíblia diz, porque Deus fala nas entrelinhas. E às vezes uma palavra que a gente deixa passar despercebida, Deus quer falar comigo e com você. Esses homens passam, esses homens vêm e vão, por conta da nossa transitoriedade. Eu falei hoje de manhã, o pastor André Luiz até assentiu com a cabeça. Já passei por muitas igrejas, já passei por algumas igrejas, por conta principalmente da força da profissão, sendo movimentado de um lado para o outro. Já estive em alguns lugares, por conta de ir a trabalho, frequentando igrejas, me congregando temporariamente por conta de curso, por conta de manobra, indo na igreja de amigos, pregando na igreja de amigos, celebrando na igreja de amigos. Mas eu saí de lá, e eu não sou mais líder, não sou mais pastor, não sou mais uma referência naquela igreja, porque eu passei. Quando o autor aos Hebreus está dizendo, olhai o fim da vida deles, está dizendo certamente de homens que foram martirizados, homens que morreram pelo amor à palavra, pelo amor ao reino. Mas entenda uma coisa, eu disse hoje de manhã que no memorial de John Wesley, na abadia de Westminster, traz a seguinte inscrição: Deus sepulta os seus obreiros, mas Ele continua com a sua obra. Eu e você passamos, mas a obra de Deus tem um destino, tem um objetivo, tem um propósito, em nome de Jesus. Com relação ao versículo 9, o autor da carta quer contrastar as variedades de doutrinas estranhas com a imutabilidade de Cristo. Gente que quer fazer e bota, parece que velcro, super bonder, tentando colar em Cristo informações, doutrinas, interpretações que não cabem na imutabilidade de Cristo. Entenda uma coisa: ser imutável é não estar sujeito a mudanças. Quem é imutável não muda, não varia. E como já dito, a imutabilidade é um atributo de Deus. Wayne Grudem, que eu acabei de mencionar há alguns instantes, define imutabilidade afirmando que Cristo é imutável no seu ser, é imutável nas suas perfeições, é imutável nos seus propósitos e é imutável nas suas promessas. Se Ele te prometeu, acredite, a palavra dEle está de pé, no nome de Jesus. Parece ser difícil para nós compreendermos em toda a sua essência a questão da imutabilidade de Cristo. As pessoas mudam. Algumas pessoas parecem mudar a cada encontro que temos com elas.
Eu não estou falando de botox, não, irmão. De ácido hialurônico. Não estou falando disso, de pintar cabelo, de implante. A gente brinca com alguns amigos lá no trabalho. Eles foram viajar para o exterior, quando voltaram cabeludos. Eu falei, gente, a América fez um trabalho extraordinário na sua vida. Um amigo foi para Fernando de Noronha, quando voltou com prancha de surf e de cabelo. As pessoas mudam, irmãos. Você vê a pessoa, passa algum tempo sem vê-la, e aí simplesmente, quando você a encontra, você quase não a conhece. Eu me lembro de uma jovem, eu a conheci menina, criança, filha de um amigo de Anápolis, estava em Porto Velho, trabalhando quase meia-noite, armando beliches, porque íamos receber um esquadrão de voo, pastor, lá. Estávamos eu com os soldados, os sargentos que trabalhavam comigo, ela montando aquela coisa toda e tal. Aí, o pessoal fardado, os militares fardados, é tudo mesmo, por isso que o nome é uniforme. É todo mundo uniforme, ninguém conhece, quase ninguém, a não ser que alguém venha falar com você. E uma moça se aproximou, uma sargento se aproximou, disse, conhece, tenente? Disse, pois não, minha filha, pode falar que eu estou trabalhando. Está lembrado de mim? Não, tio. Quando ela falou tio, um alerta acendeu dentro de mim. Eu olhei para ela, olhei o nome na tarjeta e disse, seu nome não é estranho. Eu disse, eu sou filha do Emerson, tia. Quando ela falou tio, eu fui lá atrás, nas minhas reminiscências, lá no mundo das ideias. Eu falei, gente, ela brincava com a minha filha, no que eu ia sargento da aeronáutica, 3º sargento. E eu não a conheci. Por quê? Porque quando eu saí de Anápolis, era uma menina. Agora já era uma mulher, uma profissional. Mas tem gente que muda tanto, que você não pode perguntar para essa pessoa como você está hoje. Você tem que perguntar quem é você hoje. As mulheres que têm TPM sabem disso. O marido deixa uma musa em casa. Quando volta do trabalho, irmãos, é uma lutadora de jiu-jitsu, o último dan, esperando por ele. As pessoas mudam. Tem gente rindo, não olhe para o lado que você pode se incriminar, irmão, por favor. Eu quero que o seu jantar do Dia dos Namorados seja um sucesso, não um ambiente de reconciliação. Eu e você somos pessoas mutáveis. Ao invés de perguntar como você está hoje, a gente tem que perguntar quem você é hoje. Agora, o formidável de Jesus é porque ele não muda. E por ele não mudar, e graças a Deus não muda, nós não precisamos e nem podemos perguntar a ele quem é o Senhor hoje. Porque ele vai dizer, eu sou o mesmo Jesus histórico, o mesmo Jesus teológico, o mesmo Jesus apocalíptico, o mesmo Jesus da criação do mundo, o mesmo Jesus que apareceu para Josué, o mesmo Jesus que apareceu para Manoá, o mesmo Jesus, ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Escute, não há por que temer que Cristo seja diferente agora ou no futuro do que ele foi no passado. Passado, presente e futuro não fazem a mínima diferença para o nosso Salvador. Há uma metáfora, uma ilustração muito interessante sobre a eternidade e a imutabilidade de Cristo. Quando certamente você teve oportunidade de ir a algum desfile militar aqui, na praça, ou na esplanada dos ministérios, no eixo monumental, ou algum outro desfile da escola dos seus filhos, alguma coisa assim nesse sentido, algum desfile cívico-militar. E alguns biombos, algumas cercas são colocadas. Agora imagine um grande desfile, em que você sabe que está sendo transitado pelo outro lado uma grande tropa, mas você só está conseguindo observar a tropa por um furo naquele biombo. Você vai vendo frações, você vai vendo partes, trailers daquele grande desfile. Por quê? Porque você tem uma visão limitada, porque você é transitório, porque você é provisório, você é efêmero. Agora imagine, Deus está em cima do palanque, vendo
todo aquele desfile, passado, presente e futuro, para ele são a mesma coisa. Passado, presente e futuro são para ele a mesma coisa. Eu vou dizer de novo, até você dar glória no nome de Jesus. Passado, presente e futuro são para ele a mesma coisa. Pastor, não estou entendendo. Deus é o mesmo Deus do teu passado, é o mesmo Deus do teu presente, é o mesmo Deus do teu futuro, no nome de Jesus. Ele é imutável. Então escute, já vou partir para a finalização. Daqui a pouco eu começo a pregar, irmãos. O caráter santo de Cristo não mudará. Por ele ser imutável, os padrões justos de Cristo não mudarão. Por ele ser imutável, o propósito eterno de Cristo não mudará. Sua palavra viva não mudará. Seu amor constante não mudará. E eu falei isso hoje pela manhã, queridos. E eu vou antecipar isso. Por ele ser imutável, todos os seus demais atributos, comunicáveis ou não, são imutáveis. O amor de Cristo é imutável. A justiça de Cristo é imutável. A bondade de Cristo é imutável. A onipotência de Cristo é imutável. A onipresença de Cristo é imutável. A onisciência de Cristo é imutável. A fidelidade dele é imutável. Ele permanece fiel. Não para com esse show de dizer: Jesus não me olha, Jesus não está me ouvindo, Jesus não está percebendo, Jesus não está prestando atenção. Está, querido, mas na hora certa ele vai agir, vai intervir, vai realizar o extraordinário. A porta vai se abrir e você verá o resultado na sua vida transformada no nome de Jesus. Sua autoridade soberana não muda. Além disso, a gente precisa, de modo imprescindível, entender que apesar da imutabilidade de Cristo, apesar dele ser imutável, dele não mudar, isso não significa que ele seja indiferente às necessidades humanas, ou que ele não se envolva com a nossa história. O livro de Jó, capítulo 36, versículo 5, tem um texto pequenininho que você deveria grifar na sua Bíblia. Escrever no status permanente fixado do seu celular, do seu WhatsApp. Porque o texto diz o seguinte, Jó 36, versículo 5. Eis que Deus é muito grande, contudo a ninguém ele despreza. Pastor, não entendi. Talvez você esteja precisando ir a um otorrino, mas eu vou dizer de novo. Eis que Deus é muito grande, Ele é gigantesco, Ele é eterno, Ele não pode ser medido por qualquer tipo de medição humana, de métrica humana. Dostoiévski, dramaturgo russo, disse que há no coração do homem um vazio que é do tamanho de Deus. Não entendi, pastor, se Deus é muito grande, pois é, só Deus pode preencher o vazio da tua alma, só Deus pode preencher o vazio do teu coração, só Deus pode saciar a tua sede de eternidade. Sabe por que a gente não se satisfaz com coisas fúteis, coisas pueris? Porque Eclesiastes está escrito, registrado, Deus colocou no coração do homem a eternidade. Por isso que a gente não consegue simplesmente se saciar com dinheiro, com celular, com riquezas, com drogas, com vícios. Não pode, porque só a eternidade nos completa. Ele é muito grande, mas a ninguém ele despreza. Ele não é indiferente às necessidades humanas. Ele conhece a tua dor, Ele conhece a tua história, conhece a tua necessidade. O Ministério de Louvor pode se aproximar, por gentileza. Ele vive entre nós, vive em nós, age através de nós. O resumo é este: você pode sempre contar com Jesus Cristo. Não importam as circunstâncias, não importa o local,
Não importa quando seja, não importa quão ruim seja a situação, não importa o que as pessoas falem, pensem, façam, você pode confiar nele. Pastor, mas você não entende, eu estou no fundo do poço. Deixa eu te apresentar Jesus, o especialista em tirar gente do fundo do poço. Pastor, mas a minha vida parece que não tem jeito, está toda torta. Deixa eu apresentar Jesus, o carpinteiro. A carpintaria dele continua aberta 24 horas por dia, consertando gente, alinhando gente, aprumando gente. Oswald Chambers, outro teólogo, diz que a maioria dos homens se destaca por uma virtude ou graça notável. Moisés se destaca pela mansidão. Jó se destaca pela paciência. João se destaca pelo amor. Mas em Jesus você encontra absolutamente tudo. É um combo de coisas grandiosas para intervir na tua vida no nome de Jesus. Pastor, eu preciso de alguém que me cure. Te apresento Jesus. Pastor, eu preciso de alguém que me dê felicidade. Te apresento Jesus. Pastor, eu preciso que alguém me resgate. Te apresento Jesus. Pastor, eu preciso de alguém que abra a porta da eternidade do céu para mim. Jesus é a porta. Pastor, eu preciso ser acompanhado. Jesus, eu sou um pastor das suas ovelhas, e foi Ele mesmo quem disse que elas ouvem a minha voz, eu não as deixo arrebatar da minha mão, e ninguém tirará elas de perto de mim. Coloque-se de pé, por gentileza. Paulo escrevendo aos Colossenses, capítulo de número 2, versículo 9. Ele diz que Jesus é a plenitude da divindade. O apóstolo Paulo diz: e nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Plenitude vem da palavra grega pleroma. Pleroma significa estar cheio, pleno. Eu comecei a procurar no dicionário, no léxico, deixa eu esbanjar, no léxico do grego do Novo Testamento. Aleluia. E alguém ter plenitude significa, ou se assemelha a um navio que está cheio de carga, cheio de pessoas, com uma tripulação completa, não cabe mais nada. Quando Paulo disse nele habita toda a plenitude da divindade. E aí eu me apego em outro texto, ou na verdade em outro ponto crucial da teologia, da cristologia, na verdade, a união hipostática de Cristo. Das duas essências, das duas naturezas de Jesus, a natureza divina e a natureza humana. Porque tem gente que erra ao dizer, não, Jesus era meio homem, meio Deus. Jesus era 50% homem e 50% Deus. Não, querido. A união hipostática dentro da pastor, eu conheço a válvula termostática. É esse do seu carro, o seu mecânico conhece bem. Mas de teologia, se eu não conseguir te ajudar, o pastor Samuel está aqui para te ajudar. A união hipostática significa que Jesus ao mesmo tempo é 100% Deus e 100% homem. Ele é a fusão do céu com a terra. Ele é o elo que simplesmente liga o céu a nós. É o elo da eternidade com o tempo. É a interseção entre o céu e a terra. Ele é o ponto de encontro da divindade com o humano. Ele é a ligação entre a onipotência divina e a nossa fragilidade. Deixa eu concluir essa mensagem, queridos. Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele é o mesmo ontem. Há muita gente que talvez esteja aqui nessa noite nos assistindo pela internet. O seu passado é recheado de momentos difíceis, de traumas, de frustrações, situações duras, situações marcantes, sofrimentos, crises, relacionamentos turbulentos, pecados cometidos, decisões erradas. Mas escute, Cristo é o mesmo ontem. Ele tem poder para restaurar o teu passado, sarar os teus traumas, as tuas frustrações, as tuas aflições. Me perdoem os psicólogos presentes, mas há 3 formas, mesmo que superficiais, de tentar definir depressão, estresse e ansiedade.
Depressão é excesso de passado. Estresse é excesso de presente. E ansiedade é o excesso de futuro. Tem gente preso no passado, com fantasmas, acorrentados. Tem assombrações do passado, mas Jesus é o mesmo ontem, tem poder para restaurar o teu passado. É um Jesus que tem poder para formatar o teu passado para a glória do nome dele. Ele é o mesmo para intervir no nosso presente, no dia de hoje. O Jesus que tem poder para sarar das feridas e angústia do passado é o mesmo que continua tendo poder para intervir no nosso presente. Entenda uma coisa, de uma vez por todas, pelo fato de Cristo ser imutável, ele é suficiente. E aí a gente vê, eu vou falar, Jesus, cristão frequentando o culto, e no outro dia cristão sagitariano, cristão, mas de Libras. O seu signo é Jesus, irmão. O seu Deus é Jesus. A sua bússola é Jesus. O seu orientador é Jesus. O astro que está na sua vida é Jesus, o sol da justiça. Meditação transcendental, incenso, feng shui. Harmonizar o ambiente com o nosso corpo. Não, o único que harmoniza você com Deus e com o ambiente é Jesus. Na verdade, ele veio para te desarmonizar do ambiente, para você ser luz no meio das trevas. Ele quer intervir no teu presente. Ele quer abrir simplesmente o mar diante de você. Ele quer quebrar a rocha e fazer a água jorrar. Deixa eu terminar. Ele é o mesmo para projetar um futuro de sucesso. Tem gente tão preso no passado, que não vive o presente e não consegue projetar o futuro. As palavras ontem e hoje enfatizam a continuidade de Cristo. Não há interrupção. Ontem, hoje, não há pausa, não há intervalo. A expressão para sempre leva a continuidade da sua ação tão longe no futuro quanto possível. Não importa se são seus filhos, seus netos, seus bisnetos, toda a tua descendência, Jesus Cristo será para sempre o mesmo na tua casa, na tua família, na tua descendência. Nossa descendência não será sequestrada pelo inferno, será protegida por aquele que é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Agora eu termino. A Bíblia não é um livro de história, simplesmente história sobre o que Jesus fez ontem. Não é. Não é um livro de memórias. Não é um diário, não é um livro de reminiscências, de lembranças. A Bíblia tampouco é um livro de palavras, de frases, de efeito, de motivação para ativar, para destravar o teu futuro. A Bíblia é um resumo inspirado por Deus daquilo que Jesus pode fazer hoje. As memórias servem para mostrar que o que Ele fez, Ele tem poder para fazer hoje. As palavras do futuro significam que aquele que fez no passado tem poder para fazer hoje, vai continuar fazendo no futuro, no nome de Jesus. Mas eu não posso terminar essa mensagem. Faltam 2 minutos para as 9 e eu me extrapolei. Vou ficar 1 mês de disciplina, Jesus. Talvez você chegou aqui hoje cheio de frustrações, não sabendo como ia começar a sua semana, como será a sua segunda-feira. Eu quero dizer que a sua segunda-feira será como você desejar, porque você tem a oportunidade de mudar o quadro da sua vida de hoje para sempre. Basta você pedir, basta você convidar, basta você decidir. Pastor André estará orando por todos nós nessa noite.
Mas eu quero lançar um convite, uma oportunidade. Alguém nesta noite que ouviu essa mensagem, que veio talvez pela primeira vez, ou é uma das últimas, das várias, diversas vezes que está frequentando esta igreja, mas ainda não se decidiu por Jesus, e entendeu que era o mesmo ontem, hoje e para sempre. Talvez homens te frustraram, mulheres te frustraram, mas Jesus nunca vai te frustrar. Pastor Bernard Johnson tinha um costume em suas cruzadas em dizer o seguinte: quem quer Jesus, experimente Jesus por 30 dias. Se você não gostar, dizia pastor Bernard Johnson, pastor Roberto, você pode devolver Jesus para mim, eu aceito ele de volta. Mas eu te garanto que eu até hoje não vi ninguém devolver Jesus depois de 30 dias. Por quê? Porque quem experimenta Jesus nunca mais quer largar ou deixá-lo. Onde está alguém que decide a sua vida por Jesus nessa noite? Alguém que deseja entregar a sua vida para Jesus. Você que está afastado, esfriou na fé, tem a oportunidade. Levante a sua mão, eu quero orar por você. Eu quero que você, em nome de Jesus, seja abençoado hoje, o seu passado seja curado e o seu futuro seja garantido para a glória do nome do Senhor. Vamos louvar, pastor André, no nome de Jesus. Cadê o pastor? Vem aqui. Você tem a oportunidade de entregar a sua vida para Jesus hoje. A oportunidade está aberta, franqueada no nome de Jesus.